Bom dia, bom dia! Estamos começando mais um Café com a Pri, nessa sexta-feira maravilhosa. Mais uma semana, hein? Meu Deus, como tá passando rápido, Bom dia, Pati! Bora começar mais um Café com a Pri. Hoje animadíssima, porque hoje eu vou continuar dando dicas de atividades para você conseguir ajudar o seu filho nas dificuldades na leitura, na ortografia. Vamos entender como que a gente pode fazer para ajudar os nossos filhos com essas dificuldades. Eu já ensinei como identificar e hoje nós vamos dar atividades para você aplicar com a criança. Bom dia, Raquel, Luciane. Bom dia, vamos esperar o pessoal ir chegando para a gente começar a nossa aula. O nosso encontro aí, Fê, bom dia! Quem tá animado aí nessa sexta-feira? Quem já amanheceu animado? A gente amanhece já estudando, aprendendo, colocando em prática aquilo que você aprende, porque o que você vai aprender aqui hoje, eu quero que você já comece a colocar em prática, tá? Então eu vou dar aqui as atividades e você já vai começando a aplicar com seus filhos, para que você consiga ver realmente essa evolução, esse progresso. Então vamos lá. Vamos entender aqui um princípio básico. Um ponto que é bem fundamental e que a gente precisa ter atenção é que a repetição, ele é um processo pedagógico. Hoje não é estudado repetição, não é trabalhado repetição. E se a gente não entender que a repetição, ela faz parte do processo de aprendizado da criança, de fato a criança ela não consegue avançar, porque ela não tem essa oportunidade, porque o cérebro ele trabalha justamente dessa forma. À medida que você repete um conteúdo, um conceito, isso oferece para a criança a oportunidade para que isso possa ser internalizado. Por que que hoje tem um número enorme de crianças com dificuldades no aprendizado, nas escolas ou fora das escolas? Porque só passam pelo conteúdo, vê o conteúdo, não aprofundam. Então, para que a criança consiga realmente aprender, ela precisa dessa repetição, para que haja memorização e ela precisa realizar atividades. Porque é exatamente quando a criança faz a atividade que o cérebro percebe que, poxa, isso é importante, tá se repetindo, ela tá fazendo sempre, então isso não pode ser descartado. Isso não pode ser eliminado. Isso acontece com o desenvolvimento dos hábitos. Talvez quando você começou a dirigir, você dirigia toda travada, tensa. Acabou de tirar a carteira de motorista, não é assim? Ninguém pode mexer no carro, ninguém pode falar nada com você, você não liga o som, você não se mexe, você não faz nada. Por quê? Porque você começou a desenvolver uma habilidade nova. E isso te exige muita atenção, muita concentração, porque essa atividade ela não foi automatizada. Ela não é natural ainda para você. Mas à medida que você vai fazendo isso por anos e anos e anos, o que acontece? Você faz isso com o pé nas costas. Não é assim? Você dirige, conversa, tem gente que até dança no volante, é uma loucura. Mas você não precisa pensar mais, não é aquela coisa mecânica, é uma coisa natural, assim como respirar. Você não pensa, deixa eu respirar aqui, senão eu vou morrer, né? É natural, acontece. E é exatamente assim que precisa ser o aprendizado para os nossos filhos. À medida que ele faz uma atividade repetidamente, à medida que ele internaliza o mecanismo da leitura, isso passa a ser algo natural. Quando você vai fazer uma leitura, você se esforça para ler? É algo tenso, complicado? Você sai tropeçando? Se você foi muito bem alfabetizada e se você passou por esse processo, né, para que chegasse realmente à fluência, isso não é pesado para você, é literalmente natural, assim como conversar. Tá bom? Então, quando você entende isso, você já começa a ter uma clareza de pontos que você vai ter que trabalhar.
Bom dia, gente. Todo mundo com um cafezinho. Todo mundo com um cafezinho. Ó, o café é com a Pri, mas a Pri ela vai beber água com limão. Porque a Pri bebe café. E quem tem dificuldades de aprendizagem? Tem que haver repetição ou outro tipo de técnica. Olha só que interessante. Criança que tem dificuldade no aprendizado, a gente trabalha também com repetição ou existe alguma outra técnica específica? Depende. Qual é a dificuldade que essa criança tem? Porque a gente para pensar, dificuldade no aprendizado é algo muito genérico, é muito amplo. Que dificuldade específica? Ele não concentra? Ou ele não entende aquilo que ele lê? Ele não consegue escrever? O que ele não consegue? E outra coisa importante, não é só a questão da repetição, porque até isso a gente tem que tomar cuidado, porque a repetição é pedagógica? É. A criança ela aprende por repetição, ponto final. Isso aqui a gente não vai discutir. É isso. As crianças hoje, elas não conseguem aprender porque elas não têm oportunidade para repetir e porque o método tá errado. A forma como está sendo apresentado o conteúdo tá errado. O processo do aprendizado, ele acontece do simples para o avançado. Ele é algo crescente. Ele é algo que vai evoluindo. Por isso é importante identificar qual é a dificuldade. O primeiro passo para você ajudar o seu filho que tem dificuldade no aprendizado é identificar qual é essa dificuldade. Uma criança, ela não é fluente e não fluente. Não são extremos. Ou a criança lê ou ela não lê. Não. Ela ainda talvez não chegou aqui no fluente, mas ela também não é que ela não leia, ela lê, mas ela não tá fluente ainda. Então, existem graus, existe o processo. Existe, entende? Existe. Agora, repetir o erro não muda a situação. Então, se está sendo aplicado de forma errada, se a criança está tendo acesso a um conteúdo errado, não adianta você repetir. Ela não vai aprender. Então, se eu pego um livro, por exemplo, vamos falar aqui de leitura. Então, eu tô lendo aqui com os meus filhos e o meu filho, ele tem muita dificuldade na precisão. Que são os 3 pilares que nós vamos trabalhar aqui. Precisão. O que é precisão? O meu filho, ele tem dificuldade para identificar as sílabas, por isso ele erra as palavras. Ele troca as letras, ele inventa palavras. Essa criança que tem problema com a precisão, é impossível ela ganhar velocidade. É impossível ela ganhar prosódia. É impossível ela chegar à fluência. Porque o primeiro ponto, que é a precisão, que é o primeiro passo, é o engatinhar na leitura, ela não tem. Como que ela vai correr? Ela não consegue. Percebe? Então, se você não consegue identificar, você não vai conseguir traçar um bom plano para ajudar o seu filho. Então, a repetição é um instrumento maravilhoso, é um instrumento necessário. A repetição ela é pedagógica, é assim que a criança aprende português, matemática, qualquer outro conteúdo. Mas, se você repetir o erro, obviamente ela não vai conseguir desenvolver bem, tá? Então, identifica qual é a dificuldade que ela tem e trabalha nessa dificuldade, ok? Nas aulas anteriores eu expliquei como identificar a dificuldade, como trabalhar essa questão da dificuldade. Então vai lá e assiste. Essas aulas, elas ficam gravadas no YouTube. Então se você não me segue lá no YouTube, já clica aqui, começa a me seguir lá no YouTube. Compartilha esse vídeo com outras pessoas para que elas possam também ser impactadas com esse conteúdo, tá? Essa semana nós estamos encerrando a semana com chave de ouro, porque segunda-feira nós vamos começar um mega evento, são as aulas de aquecimento para o nosso maior evento, que é a Maratona do Destravar da Linguagem.
Nessas aulas, eu vou falar sobre o processo do aprendizado. Eu vou falar por que a criança ela não consegue reter o conteúdo, por que a criança ela não consegue fixar o conteúdo estudado, por que a criança ela estuda um conteúdo ou na escola ou com você, passa pouco tempo, a criança ela esquece completamente. Você percebe que a criança ela não consegue reter, memorizar. E o quanto isso vai prejudicar o seu filho no desenvolvimento. Então, na segunda-feira, às 20h07, quem não tá lá no Instagram, vou colocar aqui o @ do Instagram no Instagram, tá bom? As nossas aulas vão acontecer aqui no Instagram, ok? Segunda-feira, quem não fez a inscrição, só digitar maratona aqui nos comentários, que você vai receber o link para acessar essas aulas gratuitamente, para você não ficar de fora desse evento, porque ele é gratuito, mas ele é fechado, tá? Eu quero só pessoas que estão realmente comprometidas, pessoas que realmente querem ajudar os filhos. Então, bora lá. Bora para a nossa atividade, tá bom? Como eu falei, o processo para que a criança realmente chegue à fluência é fazer com que a criança realmente passe pelas etapas do simples para o complexo. Então, hoje eu vou dar dicas para você conseguir trabalhar com livros de literatura, tá? Com a criança. E aí eu vou dar dicas com esses livros assim, que são mais simples para criança que está realmente começando. E aí eu vou dar sugestões para que você consiga adaptar, ok? Quem não fez a inscrição, você vai digitar maratona e você vai receber o link no seu direct, tá bom? O pessoal do meu suporte vai mandar o link para você no direct, para você conseguir fazer a sua inscrição gratuitamente e garantir a sua vaga, porque são vagas limitadas e só assiste a aula quem fez a inscrição. Bora lá. Deixa eu virar aqui, deixa eu apagar aquela luz. Aqui, vai ficar um pouco escuro, mas é isso aí. Vou deixar a luz aqui no meio mesmo, senão fica muito escuro. Então vamos lá. Quando a criança ela está no processo de alfabetização, entende-se que essa criança ela já tem ali o domínio do princípio alfabético. O que é princípio alfabético? Ontem eu recebi inclusive uma mensagem. Não, a criança ela não tem que dominar o princípio alfabético, não. A criança tem que aprender os sons, né? Aí eu falei assim, meu Deus, né? O que será um princípio alfabético? Que a pessoa não tá entendendo. O que é princípio alfabético? Princípio alfabético é justamente essa relação de letra e som. Princípio alfabético é a criança ter a consciência, ter o domínio que cada letra ela vai ter um nome e cada letra ela tem uma representação sonora. Nome, som, ok? Isso aqui é o princípio alfabético. Por que isso é importante? Porque dessa forma a criança ela vai entender que tudo que ela fala existe uma representação gráfica, que são as letras. Então, o primeiro passo é esse, ela entender que a nossa fala ela é representada graficamente pelas letras. Só que à medida que a criança vai evoluindo, né? Então, isso aqui a gente pode dizer que é o simples. Ok? Isso aqui é o simples, é o início, é o começo. À medida que a criança evolui, ela precisa entender que nem sempre nós vamos escrever da forma como a gente fala. Porque a nossa fala, ela, muitas vezes, nós vamos falar de forma ortográfica. O que significa isso? Tá? O que significa isso? Que quando você pronuncia a palavra mãe, você vai escrever assim, porque assim é a ortografia, mas você escuta o som do i. Então, se a criança escrever exatamente da forma como ela fala, se a criança escrever exatamente da forma como ela
reproduz, ela erra. Quer ver? Uma outra palavra que ontem me perguntaram. Ó, deixa eu pegar aqui a caneta. Cadê meu apagador? Achei. Olha só. Uma aluna me perguntou sobre essa palavra aqui, ó. Hesitavam. Tá? E aí, o que acontece? Hesitavam, né? Então, como que isso aqui é uma representação gráfica, tá? É a nossa realidade ortográfica. É a nossa realidade ortográfica, ok? Isso aqui é a nossa realidade ortográfica. Qual é a realidade fonética? Qual é a realidade fonética? Então, vamos escrever aqui realidade fonética. Qual que é a realidade fonética? Hesitavam. Aqui, esse M, ele tem som de U. Esse H, melhor dizendo, não tem som. Ok? Então, se a criança, ela aprende somente pela realidade fonética, ela erra a ortografia. Percebe? Que não pode ser assim. Então, primeiro, a criança, ela aprende essa relação de letra e som. Ela entende que ela vai escrever e vai grafar aquilo que ela fala com letra, mas à medida que a criança vai avançando, ela percebe que a ortografia ela é universal. Existe um padrão ortográfico. A gente não vai escrever da forma como fala, porque senão, imagina só os vários dialetos, os sotaques, enfim, não daria certo. Cada um ia escrever manhê, manhê, manhi, né? Então, assim, a ortografia, ela é padrão para todo mundo. A forma de falar, não, vai de região. Priscila, mas eu não entendi por que você está falando de ortografia se o assunto hoje é a leitura. Porque isso, a falta dessa compreensão, dificulta a criança na hora que ela está fazendo a leitura. A falta dessa compreensão faz com que a criança não compreenda, né? Por exemplo, era. Aí a criança lê era, né? Ou e. E isso tudo, né? O como eu já dei exemplo um dia, como que a criança ela vai representar isso? Percebeu? Então, existe um treino que é gradativo. E como que você pode fazer uma atividade com a criança? Então, eu vou dar um exemplo aqui de algumas atividades que eu gosto bastante. Quando a criança está ali no processo de alfabetização, ou a criança já é mais velha e ela não lê de forma adequada. Criança que inventa palavra, que troca palavra, que tropeça na leitura. O que você pode fazer? Ontem, na nossa aula de ontem, eu dei já algumas dicas falando sobre as pseudopalavras, que é um ótimo recurso, principalmente para a criança que inventa palavra, troca as letras. O que você pode fazer? O processo, ele vai acontecendo do simples para o complexo, ok? Então, depois que você já trabalhou as sílabas com a criança e você verificou que o problema dela não é precisão, tá? Se a criança não consegue ler de forma adequada as sílabas, se ela troca as sílabas na hora da leitura, você primeiro tem que sanar essas dificuldades para conseguir avançar. Uma criança que não consegue pronunciar as sílabas, na hora que ela vai ler as palavras, ela sai trocando, ela tá com um problema de precisão, então ela precisa treinar.
Se ela não consegue ler palavras, ela volta para sílabas. Se ela não consegue pronunciar sílabas de forma adequada, você vai trabalhar o som inicial, a união, para ela perceber que a união desses fonemas forma aqui uma sílaba que faz parte, né, que é um pedacinho da palavra, que é a estrutura da nossa palavra, e assim vai, tá bom? Então, a evolução é gradativa. Se a criança não tem precisão, ela não consegue chegar à fluência. Então, vamos supor aqui que a criança já tenha precisão, você já verificou que ela não tem nenhuma lacuna, e aí você vai avançar para a atividade. O que eu gosto de fazer? Antes mesmo de dar um livro para a criança, e aí pode ser qualquer um, tá? Então tem esse aqui, O Mundo Inteiro, que é bem legal, né? Eu trouxe aqui o Perigoso, que é bem legal, e esse aqui da coleção da Estrelinha, que é uma ótima indicação para crianças que passaram pelo processo de alfabetização. Então aqui, Estrelinha 1, o texto é todo de sílabas simples, são textos bem curtinhos. Então, ó, mágico, sacode a mão, da tigela sai copo de gelatina. Só palavras simples, né? E aí a estrelinha 1. Aí o estrelinha 2 já começa a entrar um pouquinho palavras mais complexas. Ó, floresta, tá? E aí aqui dá uma misturada. E depois tem o 3, que são palavras complexas, né? Ó, quente, tá? Grito, quero, tem mais palavras complexas. Então, essa coleção, ela é por nível e ela é bem legal. Então, o que eu faço? Por que eu fiz esse gato pra cá, rato pra lá? Porque quando a minha filha era menor, ela tinha muita dificuldade em pronunciar o dígrafo aqui, ó. Ando, pulando, tá? Andando, andava, viajando, todos esses que tinha ando. E esse texto aqui tinha bastante. Então, eu trabalhei com ele, tá? Mas aí pode ser qualquer um, dá para você adaptar. Antes mesmo de pedir para que a criança faça a leitura do texto, o que eu gosto de fazer? Trabalhar o vocabulário. Então, nessa atividade de hoje, você vai treinar a leitura, vai trabalhar vocabulário e a criança ainda vai conseguir memorizar. Isso vai trabalhar a memorização da criança também e trabalhar a ortografia também. Então, vamos pegar aqui o gato para cá e o rato para lá. Eu fiz esse material para todos os livrinhos, para você ter uma noção. A bota do bode, a foca famosa. Vamos pegar a foca famosa aqui. Deixa eu ver se eu tô com ela aqui, né? E nem tô com ela. Mas, enfim, vamos lá. Então, vamos com esse aqui mesmo. Gato para cá e rato para lá. Eu fui pegando o vocabulário do texto, tá? Eu fui pegando o vocabulário do texto e fui fazendo uma lista de palavras com esse vocabulário. E aí, primeiro, eu pedi para que minha filha estudasse essas palavras. Então, eu ia pedindo para ela ler. Ela, viajado, andava, pulando, telhado, soube, encontrou. E ia pedindo para que ela fizesse a leitura de forma sistematizada. Lendo um por um, para ela poder realmente internalizar o vocabulário que está sendo estudado no texto. Depois que ela internalizou as palavras, ganhou velocidade na leitura, entendeu a pronúncia correta das palavras, aí eu passo para o texto. E aí eu vou pedindo para que ela faça a leitura. Uma criança que acabou de ser alfabetizada ou uma criança que tem muita dificuldade na leitura, provavelmente ela vai ler silabando e ela vai ler, às vezes, trocando as letras. Por quê? Porque tá faltando precisão. Aí você precisa trabalhar isso de forma separada. Mas se é questão de velocidade, você vai pedir para a criança ler. Como ela já estudou bastante o vocabulário, a leitura ela não fica pesada. Por quê? Porque ela vai lembrar das palavras que ela acabou de estudar. Ela aprendeu a menor parte. Então, para ela chegar nessa parte que é maior, fica mais fácil. Então, ela vai lá. Era um gato... Vamos supor que ela vai ler devagar, tá? Era um gato muito viajado que andava pulando sobre o telhado. Aí, o que você vai fazer? Você vai pedir para que a criança leia na velocidade, da forma como ela fala, né? Na velocidade adequada. Aí, Priscila, mas ela não sabe. Então, o que você faz? Você faz a leitura primeiro e ela faz depois. Então, era um gato muito viajado que andava pulando por sobre o telhado. Você lê, depois ela lê. Era um gato muito viajado que andava pulando sobre o telhado.
Aí você pode estar me perguntando assim, Pri, mas aí ela vai decorar. Ela tá só reproduzindo aquilo que eu acabei de falar. Ela vai memorizar o que eu falei e vai falar, e ela não vai estar lendo. Não. Isso faz com que a criança entenda o mecanismo da leitura. Por quê? Se você deixa o tempo todo a criança ler, era um gato muito viajado que andava pulando por sobre o telhado e encontrou de repente ela não entende o mecanismo. O cérebro, ela não associa a forma adequada da leitura. Isso precisa ser ensinado. Então, a criança, ela pode fazer a leitura sozinha? Pode. Aí, depois, isso vai chamar, vamos falar assim, é como se fosse uma leitura supervisionada, uma leitura guiada. Nesse momento, você precisa que ela leia na entonação correta. E aí você vai treinar. No caso, ler por partes, não. Nós vamos ler o livro todo, porque ele é bem curtinho. A criança que é bem menor, não precisa, mas a gente vai ler o livro todo. Mas qual que é o objetivo? É fazer ela pronunciar na velocidade adequada. Por quê? Porque ela já treinou o vocabulário. Ela já internalizou o vocabulário. E aí que tá o segredo. Às vezes os pais pegam um dia um livro, pegam outro dia outro livro, pegam outro dia outro livro e não dá oportunidade para a criança aprender o vocabulário que está sendo estudado. Então, eu fico um tempo com o mesmo livro. O momento de leitura aqui eu divido em várias partes. Eu não vou explicar isso agora hoje, mas a gente vai falar sobre isso. Então, no momento que eu estou fazendo uma leitura instrucional, ou seja, uma leitura direcionada, uma leitura com objetivo para que ela realmente chegue à fluência, o objetivo não é terminar logo. O objetivo é que tudo que ela for ler, que ela leia de forma adequada. Então, eu preciso fazer ela voltar até que ela consiga ler de forma adequada. Se a criança está tropeçando muito na leitura, sinal que ela não internalizou o vocabulário. Aí você precisa trabalhar o vocabulário primeiro e depois passar para o livro. Por quê? Porque primeiro a criança aprende as palavras, para depois aprender as frases, para depois conseguir ler textos. Isso faz com que a criança vá ganhando, inclusive, gosto pela leitura. Por quê? Porque não vai ficar tão difícil, porque ela não está se deparando com um vocabulário novo. Por quê? Porque ela ainda não automatizou essa leitura. Não, eu leio por partes. Então, eu leio aqui. Era um gato muito viajado que andava pulando por sobre o telhado. Aí a criança pode vir e fazer a leitura. Era um gato muito viajado que andava pulando por sobre o telhado. Não existe uma regra. Você pode cada dia fazer de um jeito. Então, eu já fiz assim, lendo por partes, ela lê depois, principalmente no início. Sim, depois que eu trabalhei o vocabulário, eu fazia desse jeito. Eu faço a leitura toda do livro e depois ela lê. Pode ser também, tá? Outra coisa, eu vou gastar tempo com esse livro. Então, eu estou estudando o vocabulário do livro, estou fazendo a leitura do livro, vou fazer ditado do livro. Vou lá fazer ditado. Morder. Brilhante. Então, eu posso escrever as palavras e pedir para que ela identifique qual palavra que eu acabei de digitar. Filha, onde está escrito morder? Onde que está escrito brilhante? Posso fazer o ditado desse jeito. Eu posso fazer o ditado da forma tradicional, pedindo para que ela escreva as palavras que eu estou ditando. Eu posso separar aqui, misturar as sílabas. Morder, brilhante. Tá? Então, vamos encontrar aqui a palavra morder. Morder. Vamos encontrar aqui outra palavra. Brilhante. Aí a criança vai montando as palavras do vocabulário que ela está estudando a partir das sílabas. Então, existem várias formas de fazer. Vamos fazer soletrando. Eu vou ditar uma palavra e você vai soletrar para mim. Você vai falar quais são as letras que estão aqui. Uma atividade. Eu estou trabalhando com um livro, uma lista de palavras e eu estou trabalhando a leitura, a
padronização dessa leitura, né? Fazendo com que essa leitura realmente chegue a um padrão ideal. E você vai trabalhar vocabulário. Isso a gente faz aqui, ó, no nosso caderno de poesia com gramática, com texto maior, com um poema. A gente faz exatamente da mesma forma. A gente tá trabalhando aqui o Colar de Carolina, aí no caso aqui é outra palavra, né? É outro texto, é o violão e o vilão. Eu tô trabalhando isso aqui com a criança, eu vou trabalhar a lista de palavras. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, o vilão. Acho que é aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Antes de chegar pro texto, eu vou trabalhar a lista de vocabulário. Ó. Havia a viola da vila. A viola e o violão. Do vilão era a viola. E na viola o vilão levou, né, levada. Tá, enfim, eu vou trabalhando aqui o vocabulário. Depois eu vou trabalhando as frases. As frases do poema. Para depois eu trabalhar com o texto. Para todo o material que eu vou aplicar com a minha filha, eu vou utilizar nessa estrutura. Por quê? Porque o objetivo é fazer com que a criança ganhe velocidade, chegue à fluência. Sim, todos esses materiais, eles fazem parte do programa PDL, tá? Todos esses materiais. Porque o processo do aprendizado, ele acontece exatamente da mesma forma. Só que se a criança ela não tem essa precisão, você, antes de passar para cá, então a criança ela não consegue pronunciar braço. Ela tem dificuldade com sílabas complexas. Como que você vai dar um livro, ou até mesmo um livro grande, né? Ah, mas não importa, ele tem 10 anos, tá? A criança ela não consegue ler nada. Ela não consegue, ela não sabe, ela não consegue ler certamente, ela não consegue ler as palavras que estão aqui. Ela tem dificuldade para pronunciar o simples. Como que ela vai avançar na leitura? Aí o que acontece? A criança ela não quer estudar, óbvio. Por quê? Porque está sendo apresentado de forma inadequada. Porque se ela não passou da etapa de conseguir dominar o vocabulário, ela não avança. Tá bom? Ela não avança. Por isso é tão importante trabalhar vocabulário. A gente trabalha vocabulário. Segunda-feira eu vou ensinar como que você aplica os ditados com seus filhos. Quais são as formas de aplicar ditado na nossa próxima aula? Como é que você aplica o ditado? Como é que a criança realmente consegue internalizar o vocabulário? Porque a criança, primeiro, ela aprende palavras, para depois ela entrar no texto. Criança que não tem um vocabulário rico, criança que tem dificuldade para ler palavras, ela não consegue avançar na leitura de textos, não importa qual, se é simples ou complexo. Por quê? Porque os textos, eles são formados por palavras. E se isso não for trabalhado, a criança ela não avança. Porque aí entra a questão de a criança ela não consegue perceber que numa frase nós temos vários tijolinhos, vários pedaços, várias partes. Ela coloca tudo num bloco só. A criança que escreve tudo aglutinado. Ou a criança sai separando tudo. Por quê? Porque ela aprendeu, ela acha que por ela pronunciar talvez silabando, ela vai escrever também tudo silabando, de forma silabada. Pri, e quando a criança não consegue falar o R e ao invés de prato, ela fala pato? Aí você tem que avaliar se ela precisa de um acompanhamento fonológico, né? Mas uma atividade que eu fiz bastante para melhorar a dicção da minha filha foi isso aqui, ó. Porque aí depende do nível de dificuldade, tá? Depende do grau de dificuldade. Mas a criança, ela precisa ser estimulada. O que eu trabalhava aqui com a minha filha? Com as sílabas complexas. Eu trabalhava o som do rrr, rrr, né? Então, brá, bré, bri, bró, bru. Crá, cré, cri, cró, cru. E aí eu fazia na ordem e eu fazia fora de ordem. Então, tá com dificuldade no prá. Pri, pru, prá, pré, pró, prá. E aí vai treinando, né? A criança fazer brrr, 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 para ela conseguir perceber essa movimentação, essa vibração da língua. Dependendo do grau de dificuldade,
se a criança for exposta a sílabas complexas e começar a trabalhar essa questão, isso resolve. Caso não consiga, né, porque aí cabe uma avaliação, aí você precisa do acompanhamento fonológico justamente para desenvolver essa área, né, esse músculo aí da língua para a criança conseguir fazer essa vibração, esse movimento. Mas será que isso já foi trabalhado com ela? Né? Qual que é a idade? É isso. Às vezes a criança, hoje as crianças, na maioria, tá? Na maioria, todas têm dislexia, tá uma loucura, todo mundo tem isso. A criança ela não aprendeu a ler, ela tá sendo encaminhada para um especialista porque ela não aprendeu a ler. Quando, na verdade, não tô falando que não exista, tá? Existem, mas não são tantos casos assim. Hoje é muito mais fácil dopar uma criança, medicar uma criança para que os professores consigam manter a ordem na sala de aula do que ensinar, do que corrigir, do que mostrar. Muitas crianças elas não aprendem a ler porque a forma como está sendo apresentado está errado. A repetição é um processo pedagógico. A criança, para ela aprender a ler de forma adequada, ela precisa ter esse tempo para que ela possa repetir, para que ela possa internalizar, para que ela possa aprender. E esse tempo não é oferecido para a criança hoje. Então vão passando correndo, umas pegas, algumas conseguem pegar, a maioria não, e aí não está conseguindo, tem alguma deficiência, tem algum atraso cognitivo, tem algum atraso. E aí jogam remédio na criança, mas não entendem que será que está sendo apresentado da forma adequada? Porque, gente, não vai aprender todo mundo da mesma forma. Às vezes uma pessoa pega de um jeito, às vezes a outra não vai pegar desse jeito. Isso acontece com a gente. Não dá para pegar todo mundo e enfiar todo mundo no mesmo buraquinho, me moldar. É isso que eles estão fazendo. A forma de gelo. Não importa o líquido que joga lá, vai ficar todo mundo daquele formatinho lá, quadradinho. São os moldes que são implantados na vida dos nossos filhos. O objetivo é o seu filho aprender. Você já passou por todo esse processo? Você já tentou fazer tudo isso? Antes de dar remédio? Antes de fazer? Porque assim, a criança ela tem que ser avaliada, mas a gente tem que ficar com os olhos abertos. Será realmente todo mundo? O que é isso? É todos? Então a criança não aprendeu a ler, ela vai ter que tomar medicamento. Ela tá com algum atraso? Depende. Às vezes a forma como foi apresentado não foi legal. Às vezes ela tá numa turma lá com 20 alunos. E ela tá tentando pegar o negócio ali pelo ar mesmo. Por quê? Porque não tem um ensino explícito. Não tá sendo, ninguém olhou pra situação dela. Ah, minha filha não consegue pronunciar o R vibrante. Então, tem que ser treinado. Eu estou ensinando a minha filha de 5 anos a ler. Ela tem muito interesse, ela já lê silabando. Qual o melhor para avançar na leitura? Fazer o que eu ensinei hoje aqui. Trabalhar vocabulário e depois passar para os textos, trabalhando as frases. Isso aqui que eu acabei de mostrar. Ó. Você vai trabalhar vocabulário das palavras. Se ela tá só lendo palavras simples, você vai pegar textos mais simples. Vai trabalhar o vocabulário do texto. Depois que a criança tá bem treinada com o vocabulário, passa para as frases. Vai trabalhando as frases do texto. Depois passa pro texto. O que é bem legal é assim, que a criança ela vai lendo tantas vezes repetidamente, por exemplo, no caso aqui de livros, né? Se você for escolher algum, deixa eu pegar aqui o dos pingos. Olha só, a criança ela vai lendo tantas vezes. O que eu fazia? Eu pegava aqui as frases do livro, quando ela já estava ali nessa fase das frases, e aí eu pedia para ela ia contando a história e montando a história. Ela ia montando a história com as frases. Ela ia colocando as frases relacionando a cada imagem. Ela ia realmente recontando aqui o livro. Por quê? Porque ela leu tanto, repetidamente, que ela memorizou realmente. Por isso que é importante você trabalhar o vocabulário na ordem e depois eu trabalho fora de ordem. Por quê? Memorização é um instrumento maravilhoso, mas para aprender ortografia, a criança ela precisa realmente ter atenção e conseguir ler. Não só recitar, né? Não só falar ali de forma memorizada. Então eu faço na ordem para ela criar um padrão,
para ela aprender visualmente, coloco ela para escrever, porque existe a memória visual, memória auditiva e a memória motora. E aí a gente trabalha essa questão da memória motora para que ela aprenda a ortografia e ela vai avançando assim de forma gradativa, tá? Precisou fazer uma cirurgia do freio lingual. É exatamente por isso que eu tô falando. Tem crianças que precisam realmente, que não vão conseguir pronunciar. Por isso é importante uma avaliação de um especialista. Isso é verdade. Para eles é mais fácil medicar do que se dedicar para ensinar. Mas aí, sabe o que a gente tem que entender? É que muitas vezes na escola não tem tempo para isso. Não vai dar tempo mesmo. Então, os pais, eles precisam acompanhar. E quando eu falo os pais precisam acompanhar, muitos pais acham assim: ah, Priscila, mas eu não sei. Ah, Priscila, mas eu não tenho tempo. Você tem 30 minutos por dia? Não precisa mais que 30 minutos por dia. É o que eu falo com as minhas alunas. O programa PDL, ele te dá acesso a todos esses materiais para que você consiga simplesmente aplicar. É o que a professora faz. Ela pega um livro didático lá, que na maioria das vezes não são bons, né? Infelizmente. E ela aplica. É por isso que as pessoas, muitas escolas têm nos procurado para adotar os nossos materiais nas escolas. É só aplicar. O material ele é todo explicativo. O material ele é só seguir. Não tem que inventar a roda. Não tem que inventar moda. Só seguir. Todos os dias aplica com seu filho da forma certa. A repetição, a constância vai fazer você chegar em um bom resultado. Mas se você estiver aplicando de forma correta. Porque se você estiver aplicando de forma errada, aí você não vai chegar a lugar nenhum. Na verdade, vai só piorar a situação. Pri, você conhece site de alguns livros usados? Não conheço. Eu conheço o estante virtual, né? Na internet tem esses sites. Mas vai num sebo na sua cidade. Na sua cidade não tem sebo? Gente, esse livro aqui, eu paguei... Olha aqui. Dá pra ver aqui? Eu paguei R$3 nesse livro. O que eu usei desse livro, eu usei muito esse livro. Esses aqui, na Amazon, de vez em quando você pega uma promoção. Quando não pega promoção, o preço é bem salgadinho. Eu paguei R$3. R$3. Esse aqui, ó. Eu paguei também isso. R$3. Esse aqui, eu acho que eu nem paguei. Eu ganhei esse aqui. Eu nem paguei, tá? Então são livros que se você for no sebo... Tem aos montes. Tem muito livro. Óbvio que você tem que ler o livro, olhar, porque tá uma loucura de livro ruim. Mas tem muito livro bom, tem que garimpar. Então, assim, R$3. Você paga R$5 nos livros. Pri, o programa PDL tem quantas páginas? Vou precisar comprar tinta. Então, o que acontece? O programa PDL, você tem acesso a um combo de materiais. Então, você vai ter material para trabalhar leitura, caligrafia, ortografia, vocabulário, as regras da gramática. Então, é realmente um programa completo. E dependendo da idade da criança, você consegue utilizar por 2 anos. Tem materiais que são eternos. Por exemplo, são materiais que você vai utilizar para o resto da sua vida. Então, caderno digitado. Estudo de vocabulário, gente. Usa para sempre. Usa para sempre. O material de regras, o Descomplicando a Gramática, só com a parte da fonologia, toda a parte da fonologia da gramática, com as regras, com as dicas, com os conceitos, aqui ó. Você usa para sempre. Um adulto que está estudando para concurso público consegue estudar por esse material porque a regra é a mesma, né? O que vai mudar é a forma de apresentar para criança, mas é o mesmo conteúdo para criança ou para adulto, é o mesmo. O adulto tem que saber o que é dígrafo, tem que saber o que é encontro vocálico, tem que conseguir identificar um ditom. Tá tudo aqui. Então, material de regras. E aí, vem os materiais. Esse aqui, por exemplo, é um material de texto. Aí tem... Então, assim, são vários, né? Aqui, ó. São vários. É um combo de materiais para você trabalhar todos os pontos fundamentais para que o filho, para que os seus filhos consigam avançar no estudo da língua portuguesa. O estudo, e eu vou falar muito sobre isso no nosso evento gratuito. Gente, quem não fez a inscrição, faça, tá? Eu vou falar sobre a leitura, eu vou falar sobre a ortografia, eu vou falar sobre a gramática, eu vou te mostrar como um conteúdo tá ligado no outro. A criança, ela não avança na ortografia porque ela não tem domínio das regras da gramática.
Mas também a criança ela não vai aprender a ortografia somente com a gramática. Então eu vou mostrar em 3 aulas gratuitas esse passo a passo, mas essas aulas são fechadas, né? Essas aulas são fechadas, então você realmente precisa fazer a inscrição. Esse livro deu de graça pelo Itaú. Isso, pelo banco foi na época foi. Mas muitas pessoas pegaram esse livro de graça, receberam em casa, né, de graça, e depois se desfizeram desses livros. Então você vai em sebo, você acha muito livro assim. Muito livro, tá? São bastante páginas, mas você não precisa fazer impressão de tudo, porque o acesso aos materiais didáticos, todos esses materiais é vitalício. Então você vai baixar todos esses materiais no seu computador e você vai utilizar para sempre, tá? Então você baixa ele aí no seu computador, o arquivo, e você usa sempre com seus filhos. Deu para entender esse processo da leitura? Deu para entender que é realmente um processo que precisa ser evoluindo, que precisa ir aumentando ali o nível de dificuldade de forma gradativa? Porque é assim que funciona o processo do aprendizado. E você não precisa ficar mudando toda hora. Tá trabalhando um livro, trabalha ele de forma repetitiva. A criança gosta, normalmente a criança gosta muito dessa repetição. Isso ajuda a criança a internalizar o vocabulário. Isso ajuda a criança a ir ganhando domínio do vocabulário, que é o nosso objetivo. É fazer a criança ler, é fazer a criança ter domínio do vocabulário, tá bom? Então tudo isso vai trabalhando, não tenha pressa, né? Volta no livro, trabalha outros pontos importantes, trabalha tudo isso. Já estou pensando em comprar uma plastificadora. Fê, dentro da plataforma, nós estamos gravando um curso bônus falando sobre gráfica rápida. A gente está dando dica de impressora, de máquina de plastificar, tudo que eu uso aqui para fazer os materiais, para produzir os materiais. Já comprei muita coisa que não presta, por isso a gente decidiu gravar um mini curso para as mães que querem ter a impressora, a máquina de plastificar, ou para quem realmente quer aproveitar e trabalhar em casa com uma gráfica rápida. Você já usa para os seus filhos e você ainda consegue ganhar dinheiro vendendo, né, esse serviço para outras pessoas. Aí você consegue montar uma gráfica rápida. A gente está gravando esse curso e vai estar lá na plataforma para as alunas PDL logo logo. Tá bom? Então, é isso. Coloque em prática. Já escolha aí um livro para você trabalhar com seu filho. Faça essas atividades com seus filhos hoje. Depois me conta aqui nos comentários como é que tá sendo, se tá sendo legal, como é que tá a evolução aí dessa fluência do seu filho. E nos vemos na segunda-feira, na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro. Segunda-feira teremos um encontro duplo, de manhã e à noite, porque nós vamos começar o nosso esquenta para o nosso maior evento. Então teremos aula todos os dias. Segunda-feira à noite nós vamos falar sobre por que a criança não consegue fixar. Como fazer a criança fixar o conteúdo estudado. Meu Deus, como é que faz para a criança fixar esse conteúdo, aprender realmente? Vou falar sobre tudo isso na segunda-feira, tá? Beijo, um excelente final de semana!